No programa de hoje, vamos desvendar, discutir um assunto interessantíssimo que é a neurotecnologia. Como nós vamos juntar o cérebro e a máquina. Os problemas de saúde que podem ser resolvidos, o que é ficção e o que é realidade nessa história toda, quais são as mudanças que nós podemos esperar para as nossas próprias vidas, para aqueles que a gente gosta, que já tem problema, o que vai acontecer quando a gente conectar os dispositivos eletrônicos no nosso cérebro. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui o Luiz Fernando Borges, que é pesquisador em neurotecnologia. Luiz, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Muito obrigado, André. Parabéns aí pelo programa. Vou ficar feliz de conversar com você sobre o assunto. Eu também, e tenho certeza que quem nos assiste também tem muita coisa interessante para falar. E eu vou começar te perguntando o que é exatamente a neurotecnologia? É assunto de médico, de cientista da computação? Está na interseção? Como é que é isso? É uma área super multidisciplinar. A neurotecnologia, ela é um campo que ela visa aplicar as ferramentas da tecnologia, e aí várias áreas da tecnologia. Engenharia da computação, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, robótica, na interação com o sistema nervoso humano. Então, essas diversas ferramentas tecnológicas, elas abrem possibilidades para você fazer diagnóstico de condições neurológicas, fazer o reparo de condições, tratamento, terapia de algumas condições, e até mesmo, em alguns casos, da melhoria de algumas funções cognitivas. Então é isso, é a aplicação de ferramentas da tecnologia na interface de soluções de problemas neurológicos humanos. Esse assunto começou a ganhar escala e alcance com o Elon Musk, com a Neuralink, nos últimos tempos. Não começou exatamente, mas ele deu uma acelerada. Como tudo que ele faz acaba ganhando espaço na mídia, volume, discussão. E aí a Neuralink tem uma proposta bastante, curiosa, pelo menos para quem está de longe, me parece ali um pouco assustadora, faz um buraco na cabeça da pessoa, coloca ligações entre um dispositivo eletrônico com determinadas características e o teu cérebro. Recentemente, eu estive no MIT, numa conferência que acontece anualmente, que eu vou sempre, chamada MTech, que é a Conferência das Tecnologias Emergentes. E eu vi um projeto lá que era uma espécie de um stent que fazia mais ou menos como uma angioplastia, bota no cérebro, o stent abre e a partir dali você conecta fios e elementos da máquina ao cérebro. Existem abordagens diferentes dessas funcionando? Dá para enxergar o que vai acontecer, pelo menos ali no curto prazo, em relação a equipamento? Não, com certeza. O que aconteceu foi que eu me senti em 2019, mais ou menos quando começou ali os primeiros releases da Neuralink, como aquela pessoa que gosta de uma banda muito assim, sabe, outsider, e de repente todo mundo estava falando daquela banda. Isso comigo foi a área de neurotecnologia. Então, estudo isso desde 2013, quando eu fiz um ensino médio técnico, desenvolvi inclusive algumas pesquisas na área. E o que aconteceu desde a Neuralink é que o assunto começou a ser amplamente discutido em âmbito popular. Não é difícil hoje você encontrar uma pessoa que fala: você sabe aquele negócio lá do Elon Musk, do chip na cabeça? E ela tem toda uma história, porque na verdade ela nasceu dentro de laboratórios de pesquisa, com grandes pesquisadores, inclusive um brasileiro. Você tem uma tríade quase aí nesse meio. Você fala do Nicoleles? Isso, você tem quase uma tríade nesse meio. Você tem o professor Miguel Nicoleles, você tem o professor John Donoghue e você tem o professor Andrew Schwartz. Com alguns trabalhos, inclusive, datando dos anos 1900, antes dos anos 2000, você tem. E do professor Philip Kennedy, inclusive. E o que acontece é que nós chegamos num ponto de maturação de tecnologia de silício mesmo, a capacidade de você comprimir grandes circuitos num espaço muito pequeno, do ponto de que hoje em dia você não precisa mais de grandes computadores para fazer a extração de sinal cerebral, a amplificação, a filtragem e a tradução daquilo em comandos. Hoje em dia você pode fazer tudo dentro de uma moedinha, que é o caso da Neuralink. Então, hoje, existem várias empresas, grandes empresas, além da Neuralink. Você acabou de citar o exemplo da Synchron, fundada pelo Thomas Oxley. Então, hoje em dia, eu diria que as principais empresas desse ramo, com certeza a Neuralink,
a Synchron do Oxley, a Precision Neuroscience, a Paradromics. Você tem também a Science, que é feita pelo... Quem fundou a Neuralink, na verdade, que foi o Max Roda, que ele saiu da Neuralink e depois fundou a Science. Um dos produtos da Science vai ser um óculos junto com um implante retinal para fazer pessoas que não enxergam voltarem a enxergar. Que legal. Então, você tem um mercado hoje super aquecido em relação ao campo de neurotecnologia, porque o mercado, ou as pessoas, né, que veem ou fazem as análises daquilo que vai gerar mais lucro e tudo mais, acabaram de perceber que a área de neurotecnologia vai ser muito lucrativa no futuro. E o que a gente tem hoje está mais ligado ao diagnóstico ou algum tipo de intervenção? Hoje em dia, as principais técnicas de neurotecnologia ou eletrofisiológicas, elas estão mais voltadas para a parte de diagnóstico. Então você tem, por exemplo, um caso muito comum, que é o diagnóstico de epilepsia, né? Uma condição que afeta várias pessoas. E você consegue, com uma técnica eletrofisiológica muito simples, que inclusive completou 100 anos esse ano, a técnica, né? É igual o carro. O carro é uma tecnologia antiga, mas a tecnologia por trás dele evoluiu. É a técnica de eletroencefalografia, foi inventada pelo Hans Berger. Então, essa técnica que permite você capturar sinais cerebrais, ondas elétricas, de forma não invasiva, só com uma touquinha. Você põe uma touquinha, coloca os eletrodos ali, um pouco de gel para aumentar o contato entre o couro cabeludo e o eletrodo, e aí você consegue alguns sinais cerebrais. Só com essa touquinha, você consegue dizer se uma pessoa está tendo, por exemplo, crises epilépticas, distúrbios do sono, com exames de polissonografia. Então, existe um mercado gigantesco para essa questão de diagnóstico. Só que o que perceberam é que com esse paradigma de interface cérebro-máquina, que é realmente você controlar coisas com o pensamento. O seu cérebro tem uma propriedade que quando você pensa, faz algum pensamento motor, mesmo que você não realize o movimento do seu braço, por exemplo, existe uma diferença, uma mudança de sinal cerebral que é característica daquele movimento. E essa mudança de ondinha é a mesma mudança de ondinha que o seu iPhone, que o seu Android enxerga quando você fala o OK Google ou Hey Siri. Então, essa ondinha você consegue treinar uma IA muito fácil para reconhecer e você fala, ó, essa variação de sinal cerebral aqui é a pessoa querendo mexer o braço. Agora imagina, se você tem uma pessoa que tem um braço paralisado por causa de um AVC, por exemplo. Você pode aplicar estimuladores elétricos ou mecânicos, como se fosse um robô que faz o braço da pessoa se movimentar. Você coloca a touquinha, pede para a pessoa imaginar o movimento, você tem o efetuador que faz, seja ele elétrico ou mecânico, e com isso você tem uma possibilidade de terapia. Ou seja, a pessoa vai voltar a ter alguns tipos de movimento daquele braço antes paralisado. E o que o mercado está percebendo é que essas inovações, que tem base na academia, tem base em décadas de pesquisa científica, chegou no nível de maturidade tecnológica do ponto de vista de que, há algum tempo, você vai ter fisioterapeutas podendo comprar esses kits, chegando nos seus consultórios, nas suas clínicas, uma caixa com uma touquinha dessa para você colocar, um aparelho desse, para você tratar seus pacientes. Então, é isso que a gente está observando nesse ecossistema de agora e, com certeza, nos próximos 3, 5 anos. Quando os filtros de Instagram, por exemplo, das redes sociais, ganharam espaço, houve um estudo falando sobre dismorfia corporal. As pessoas se enxergando diferente do que elas se veem no espelho e mais parecido com o que elas se veem nos filtros, nas redes sociais, uma visão errada sobre si mesmo em função do que a tecnologia constrói e modifica nas imagens que gera de nós. Tem estudos para avaliar o impacto psicológico de elementos externos, exoesqueletos e outros equipamentos que, de alguma maneira, viabilizam os movimentos das pessoas? Dá para fazer algum tipo de prognóstico no impacto social desse tipo de abordagem? Felizmente, a neurotecnologia que você tem hoje começando a ir para o mercado, ela é da parte terapêutica para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, uma deficiência motora, por exemplo, uma desordem neurológica. Do mesmo jeito que você tem uma epilepsia, você pode ter um implante muito simples que vai identificar a crise epiléptica como se fosse um marca-passo cerebral, identificar a crise epiléptica e intervir naquela crise usando uma descarga elétrica ali que vai numa frequência específica que vai romper aquela crise. E aí você tem interface cérebro-máquina para controle de próteses, de órteses, de andadores robóticos.
Mas o que acontece, o perigo começa aí quando você fala de interface cérebro-máquina ou neurotecnologia para a parte recreativa, que é como os filtros do Instagram, ou a categoria onde os filtros do Instagram se encaixam. Quando você está falando de interface cérebro-máquina recreativa, você está falando, por exemplo, da Apple patenteando um fone de ouvido que possui os mesmos sensores ou sensores que funcionam com uma tecnologia similar à de eletroencefalograma, que vai permitir, daqui a pouco, você capturar suas ondas cerebrais enquanto você está usando um fone de ouvido. Ou até mesmo a startup que a Snap comprou, que é a NextMind, que é um aparelho que você coloca aqui atrás da sua cabeça, que é o seu córtex occipital, né, que é a parte que é mais responsável por processamento de visão, e com esse aparelho que você coloca aqui, acoplado a óculos de realidade virtual, você conseguiria controlar o seu jogo de videogame, acessar ali comandos com os seus dados cerebrais. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, principalmente, inclusive, num novo campo que está abrindo agora no direito, que são os neurodireitos, sobre privacidade de dados.